Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Bem-vindo à nossa quinta desprogramadora. Bem-vinda à nossa quinta desprogramadora. Bom, toda quinta-feira, 9 horas da manhã, a gente tem então a nossa quinta desprogramadora, 9h15, tá? 9h15 da manhã, horário do Brasil, a nossa quinta desprogramadora. Bom, e ó, hoje a nossa temática tem sido sempre provocativa e não ia ser diferente hoje, tá? Desprogramando, a sua insegurança como terapeuta. Desprogramando a sua insegurança como terapeuta. Vou provocar um pouquinho você, vou aí movimentar algo dentro de você, para que possa abrir janelas neurais, para que a tua mente possa o quê? Observar novas possibilidades, tá bem? A nossa quinta desprogramadora, ela funciona da seguinte forma. Nós temos um conteúdo onde nós vamos expandir esse conteúdo, trazer consciência sobre esse conteúdo e, na sequência, nós temos comandos desprogramadores. Aqui, ao vivo, aberto para todo mundo, nós temos a parte da expansão de consciência e depois 30 comandos desprogramadores ao vivo, ok? Para quem é do nosso clube dos desprogramados, o negócio fica mais apimentado. Aí nós vamos finalizar aqui a nossa live, o nosso bate-papo da Quinta Desprogramadora e vamos seguir para o link do Zoom, que está lá no seu produto do Hotmart, do Clube dos Desprogramados, né? As nossas quintas desprogramadoras, para mais 60 comandos desprogramadores, tá joia? Bom, e se você ainda não faz parte do nosso Clube dos Desprogramados, tá na hora, não tá não? Tá na hora. É só chamar o nosso time para que você possa participar. E muito provavelmente agora alguém do time já vai passar aqui para você o contato para que você possa então usufruir do nosso clube dos desprogramados, ok? Ali nós temos muitos assuntos que já foram abordados ali, para que você possa mergulhar nesses assuntos, além de você ter também um tratamento de alinhamento de chakras com a desprogramação neurobiológica e também poder participar de forma VIP das nossas quintas desprogramadoras, aonde fica lá no nosso clube, fica a nossa expansão consciencial desse conteúdo, fica gravadinho disponível lá, e também uma apostila com os comandos desprogramadores. Então, eu quero aproveitar para saber quem está aqui comigo pela primeira vez hoje. Já vai deixando aqui o seu nome e diga, eu, fulano de tal, ok? Quem está chegando pela primeira vez. Quem já está conosco, né, com os meninos da consciência há mais tempo, escreve aqui o seu nome e diga, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 7 anos, 8 anos. Rodrigo, olha, já tem quase 9 anos que eu estou acompanhando vocês. É só você escrever aqui. Eu sempre gosto de fazer isso, por quê? Porque isso ancora a energia de vocês aqui no nosso momento. Traz você para participar comigo. A ideia é sempre que você esteja conectada, conectado comigo aqui, ok? Eu digo isso porque na hora que eu começar a expandir esse conteúdo, você talvez vai ficar irritado comigo, com algumas coisas que eu vou falar, ok? Mas a ideia é exatamente você perceber que você ancorou tua energia aqui para ouvir aquilo que vai contribuir com você. Aproveita o que faz sentido e o que não fizer sentido para você nesse exato momento, deixa guardadinho ali em algum lugar e quem sabe em algum momento vai fazer sentido para você. Olha aí, o pessoal já vai escrevendo aqui e eu adoro isso. É muito legal quando vocês ancoram a energia de vocês. Então, sem mais delongas, aliás, tem mais um recado.
terça, a gente tem às 9h15 da manhã, o mundo terapêutico, né? Agora eu quero trabalhar como um terapeuta profissionalmente. Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu desenvolvo a minha mentalidade de terapeuta profissionalmente? Toda terça-feira, também no canal dos Meninos da Consciência, a gente tem às 9h15 da manhã. Às quartas-feiras, nós temos as quartas dos Anjos da Criação. Ali, então, é feita uma expansão consciencial também a respeito do universo da espiritualidade, é trazida ali uma informação e muitas das vezes também um atendimento com vocês. E toda quinta a gente aqui, tá bom? Bom, então agora sim, vamos seguir para o nosso conteúdo? Vamos lá, vamos lá. Então, eu já quero começar com você aqui com uma pergunta, né? Quantos cursos você ainda precisa fazer para finalmente se sentir preparada, preparado para atender? Vou repetir. Quantos cursos você ainda acredita que precisa fazer para finalmente se sentir preparada, preparado para atender? Mais um, será? Mais dois? Mais uma formação? Mais um certificado? Mais 100 horas estudando? Porque, ó, talvez exista uma coisa que ninguém tenha contado para você. Você pode continuar estudando durante anos e continuar se sentindo insegura, inseguro. E isso acontece porque existe uma diferença enorme entre não saber e não se sentir capaz. Pegou aí? Existe uma diferença entre não saber e não se sentir capaz. Tem terapeuta que realmente precisa estudar mais, mas também existe terapeuta que já estudou, já se capacitou, conhece ferramentas, possui método e mesmo assim, quando chega a hora de atender, pá, trava. Trava. E aí começam a vir alguns pensamentos, né? Algumas falas. E se eu não souber o que fazer? E se o meu cliente me perguntar uma coisa que eu não sei responder? E se o cliente me trouxer uma questão que eu não consigo identificar? E se a pessoa não tiver resultado? E se perceberem que eu ainda não sou tão bom assim, tão boa assim? E então começa uma busca interminável por mais formação, mais formação, mais formação, mais preparação. Só que muitas vezes a pessoa não está mais buscando conhecimento, ela está buscando uma sensação de segurança que nenhum curso consegue entregar, porque o problema já não está apenas no conhecimento. Agora a gente está falando de programações, é lá que está a questão, que foram construídas em torno da identidade da pessoa como um terapeuta, né? De você como um terapeuta. É... E, gente, até aqui, você percebe que aquela pergunta que eu te fiz, né? Na verdade, não é uma pergunta, mas é uma afirmação, né? Que é o quê? De você que tem uma diferença muito grande entre você não se sentir capaz e você não se sentir seguro, né? Que existe aqui uma diferença, né? Então, guarda isso com você para que você comece a refletir. Será que é falta de capacidade ou será que é uma insegurança que está ali? Ok? Tá joia? Bom, é, eu sei, eu disse que eu ia mexer, né? E existe uma frase bastante perigosa na vida profissional, que é a seguinte: quando eu estiver mais preparada, mais preparado, aí eu começo. Quando eu me sentir mais preparado, mais preparada, aí eu vou fazer o meu primeiro atendimento, eu vou continuar com os meus atendimentos. Até porque essa afirmação, ela parece que é uma prudência, parece que você está tendo cuidado, parece que você está ali criando um senso de responsabilidade. Mas em alguns casos é medo disfarçado de preparação. A pessoa acaba pensando, né? E talvez você aqui comigo, só preciso estudar um pouquinho mais. Depois termina o curso e continua inseguro, continua insegura. Então pensa assim, talvez eu precise de outra formação.
Faz outra formação e continua insegura. Compra livros, continua insegura. Assiste aulas, continua inseguro. Faz mais especializações, novas técnicas e continua inseguro. Mas existe sempre alguma coisa faltando. E por que isso acontece? Porque se você é uma dessas pessoas, né, é esse tipo de terapeuta que sente medo do sucesso, é, esse tipo de pessoa está tentando resolver uma programação emocional através de conhecimento intelectual. Claro, conhecimento intelectual ele é fundamental, né? Mas conhecimento e segurança interna não são exatamente a mesma coisa. Você pode saber muito e duvidar de você. E pode saber pouco e ter uma confiança completamente desproporcional ao seu conhecimento. Por isso, uma pergunta importante para todo terapeuta é a seguinte, ó: a sua insegurança está mostrando aquilo que você realmente precisa aprender? Ó, vou repetir. A sua insegurança está mostrando aquilo que você realmente precisa aprender ou está apenas repetindo aquilo que você aprendeu a acreditar sobre você? O que será que está aqui? A sua insegurança está mostrando aquilo que você realmente precisa aprender ou está apenas repetindo aquilo que você aprendeu a acreditar sobre você? Imagine que esse tipo de pessoa que cresceu ouvindo, você nunca presta atenção, você não presta para nada, né? Como você não consegue guardar as coisas, nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum, você sempre faz a coisa errada. Ai, deixa aqui que eu faço, vai. Você não sabe fazer. Olha o seu irmão, ele consegue, você não consegue. Ou até mesmo, né, uma criança que era constantemente corrigida quando ela errava, ou que precisava tirar notas altas para poder receber algum tipo de reconhecimento, acolhimento dos pais. Ou ainda, né, uma criança que aprendeu que errar significa decepcionar alguém. E claro, né, essa criança cresceu. Essa criança um dia vai crescer e ela vai estudar, torna-se uma terapeuta. Mas o cérebro, a programação, tá lá, não apaga automaticamente todas essas referências simplesmente porque existe um certificado na parede, mais um curso. Então, chega lá o cliente e o atendimento pode ativar algo muito mais antigo. O cliente deixa de ser apenas um cliente. Inconscientemente, ele pode representar alguém que está avaliando você. Não é um cliente, mas é alguém que está ali para duvidar de você, é alguém que está ali para ficar o tempo todo para dizer você acertou, você errou, avaliando você. A pergunta do cliente pode parecer uma prova de que ele realmente está ali para te testar, para te avaliar. O silêncio que o cliente traz ali para você pode parecer uma reprovação, sabe? Dele não te responder, ou ele saiu da sessão e depois não te mandar uma mensagem. A ausência de resultado imediato já pode repercutir como uma prova, uma certificação de um fracasso, sabe? Você não conseguiu ali o resultado de forma instantânea. E o terapeuta começa a trabalhar o quê? Sob um tipo de pressão, de dúvida, de que ele não consegue, não é para ele, que ele tem que estudar um pouco mais, tem que fazer cursos diferentes e assim por diante, né? E não apenas para ajudar aquele cliente que está ali, mas para provar para si mesmo: eu sou bom o suficiente, sabe? Então nota que fazer mais cursos, será que isso está te trazendo a segurança que você queria ou só está aumentando mais o buraco? Por quê? Porque se você está tentando provar para você que você é bom o suficiente, boa o suficiente, você vai continuar tendo que fazer cursos para poder fazer esse tipo de prova. E claro, o que está mobilizando você para buscar esse conhecimento não é um conhecimento para expansão, mas é um conhecimento para fazer uma prova para você. E isso muda absolutamente todo o cenário. E aqui parece uma consequência de insegurança. Mas o que você quer dizer, Rodrigo? Ó, o terapeuta que precisa provar que é bom, ele só tem ele na frente.
Ele não está aberto para o cliente, ele vai só até um determinado ponto. Por quê? Porque ele está mais disponível para provar para ele que é bom do que exatamente resolver a questão do cliente. Parece que resolver a questão do cliente vai ser um resultado de quando o terapeuta se sentir seguro. Por isso que eu disse aqui, né? Que aqui parece uma consequência interessante da insegurança. Por quê? Porque eu tenho que provar para mim. Eu estou declarando aqui atrás das cortinas, atrás dos bastidores, aqui dos bastidores, na verdade, né? Que eu estou inseguro, que eu estou insegura. Então, quando você está excessivamente preocupada ou preocupado para parecer competente, uma parte da sua atenção deixa de estar presente com o seu cliente. Ela fica voltada para você, ela fica olhando para você. Enquanto o cliente fala, internamente, você pode entrar com alguns tipos de pensamento, né? O que eu pergunto agora, hein? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Qual das minhas ferramentas, quais das minhas técnicas eu vou precisar usar? Será que ele está gostando do que eu estou falando aqui para ele, do que ele está vendo? Será que está funcionando? Ai, preciso encontrar alguma coisa importante para dar o pulo do gato e eu validar que eu consigo, que eu sou competente. Mas nota que aqui a gente tem um paradoxo, né? Quanto mais o terapeuta tenta provar que é um bom terapeuta, menos disponível ele acaba ficando para o cliente para conseguir realmente observá-lo, ok? A insegurança de alguém cria véus, né? Criam situações onde o cliente, onde o terapeuta, ele não vai conseguir ouvir, ele não vai conseguir ver, ele não vai conseguir sentir. E esse ruído, né, que está gerando essa insegurança, pode prejudicar algo essencial no atendimento, que é o quê? Hã? Presença. 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 Gente, eu sei que esse tópico, esse tema mexe com a gente, tá? Eu sei disso e o meu trabalho aqui é provocar você para que você observe que talvez a forma como você esteja conduzindo as suas formações, os seus atendimentos, elas não estão indo para onde você gostaria, mas estejam indo para atender a uma necessidade interna tua de validação, de dizer o quanto você é competente, o quanto você é bom. Ah, e o medo, Rodrigo, de não saber? Bom, essa é uma outra fantasia muito comum, né? Um bom terapeuta deveria saber o que fazer o tempo inteiro, né? Isso falando na cabeça de alguém que é inseguro. Ah, tem que ter resposta na ponta da língua, tem que saber entregar tudo certinho e assim por diante. Mas será mesmo, gente? Um terapeuta trabalha com seres humanos e a gente sabe que ser humano não é uma matemática, né? Seres humanos não é uma coisa que todo mundo é igual. Existem histórias individuais, contextos, existem aprendizados, memórias, comportamentos, relações, existem interpretações que cada pessoa pode fazer a partir de um mesmo evento que acontece ali. Existem influências familiares, existem o quê? Os aspectos físicos de cada um, os aspectos sociais, emocionais, o ambiente onde aquela pessoa está inserida ou já esteve inserida. Cada pessoa apresenta uma combinação diferente. Então, talvez maturidade profissional não seja saber tudo, talvez seja conseguir permanecer presente mesmo quando você ainda não sabe o que fazer. E aí existe uma diferença enorme entre eu não sei ainda e se eu não souber imediatamente, significa que eu sou incompetente, que eu não vou conseguir, que eu não vou conseguir fazer uma boa entrega. Então, na primeira frase, né, que eu trouxe aqui para você, eu não sei ainda, isso coloca vírgula, isso abre para uma investigação, isso deixa aberto poros mentais, né, janelas neurais para oportunidades, pistas que possam se abrir. E a segunda, se eu não souber agora, se eu não souber de bate pronto, eu não sou tão bom. Então essa segunda, ela vai produzir ansiedade no cliente.
Exatamente, né? E quando você vê pessoas que você julga que é muito bom, né? Isso significa que você está fazendo uma comparação. E a comparação, ela destrói a identidade profissional. Eu me comparar com um outro terapeuta e eu preciso ser igual àquela pessoa, né? Você já está criando uma expectativa mentirosa, porque você tem as suas histórias, você tem as suas habilidades, você tem internalizado em você um universo, e é esse universo que pode contribuir com uma outra pessoa. E não é você abandonando o seu universo para entrar no universo de um outro terapeuta que você vai conseguir fazer isso. Então, isso hoje com as redes sociais, né, acaba ficando muito comum. Aí você encontrar alguém dizendo que eu transformei a vida de uma cliente em uma única sessão, outro mostrando uma agenda cheia, outro apresentando aí depoimentos, né, que são extraordinários, outro que possui aí milhares de seguidores, outro que parece extremamente seguro quando está falando, e você compara os bastidores da vida profissional, a sua vida profissional, com a vitrine profissional de uma outra pessoa. Percebeu isso? Os bastidores da sua vida com a vitrine de uma outra pessoa. E aí eu pergunto, né? Quando você passa na frente de uma loja e observa a vitrine dali, é claro que as pessoas que coordenam ali aquela loja vai pegar as melhores peças, as melhores combinações para colocar ali e deixar aquela vitrine bonita. Não significa que lá no estoque as coisas estejam organizadas. Não significa que as pessoas ali elas não estejam inseguras. Mas veja, né, que as mídias sociais mostram a vitrine. E muitas das vezes quem está comparando com o dia a dia, com os bastidores da vida dela. E claro que pensamentos acabam subindo, né? Eu deveria estar exatamente nesse nível que essa pessoa está, ou melhor, a vitrine dessa pessoa está, né? Eu deveria falar desse jeito que ela está falando, eu deveria ter exatamente esses resultados, eu deveria ter mais clientes, mais seguidores, e aí começa a construir a sua identidade profissional baseado na outra pessoa. E aí você busca ser o que a outra pessoa é, e esquece de você, você se desconecta de você. E claro que eu vou fazer aqui uma outra pergunta para você. Você quer se tornar um terapeuta melhor ou quer se sentir tão bom quanto os terapeutas com quem está se comparando? Essa é boa, né? Então eu vou repetir. Você quer se tornar um terapeuta melhor ou você quer se sentir tão bom quanto os terapeutas que você está acompanhando, que você está comparando? Porque, veja, são movimentos completamente diferentes. Na primeira, né, você quer se tornar um terapeuta melhor, a pessoa, ela, quando estuda, ela está sempre disposta a compreender que o processo de desenvolvimento dela é no fazer, é ali, ó, eu estou fazendo e vou aprendendo. Agora, se eu quero me sentir tão bom quanto as pessoas que eu estou vendo lá, mudei o foco, né? Eu mudei o foco. Eu quero ser um terapeuta melhor, sim, Rodrigo, mas eu identifiquei os terapeutas que são melhores. Tudo bem, mas você está olhando para a tua identidade ou você está tentando ser uma pessoa que você não é? Por isso que eu trago para você. São movimentos diferentes. E eu também já vivi essa situação que eu vou trazer agora para vocês aqui, que é sobre o perfeccionismo, a insegurança socialmente aceita, ok? Então, por que eu falo que o perfeccionismo é uma insegurança socialmente aceita? Porque muita gente fala assim, eu não faço porque eu sou muito perfeccionista. Daí a pessoa, ai, né, que legal ser perfeccionista. Gente, todo perfeccionista, ele esqueceu quem é ele. Ele está comparando aquilo que ele é, aquilo que ele pode fazer, com uma outra pessoa que já está fazendo, que já está realizando, e aí ele quer ser exatamente como aquela outra pessoa. Só que aquela pessoa está realizando, está fazendo, e o perfeccionista não consegue realizar. Então, o terapeuta que está exatamente nesse lugar, sou muito perfeccionista, ele
ele acha que isso é um mérito ou que é uma qualidade. Mas perceba, essa situação de perfeccionismo pode significar eu tenho medo de ser visto cometendo erros. Eu tenho medo disso. E aí o que acontece? Eu não faço. E aí a pessoa ela precisa preparar tudo, controlar tudo, antecipar tudo, ter respostas para tudo, porque existe uma programação por trás. Se eu errar, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, eu preciso controlar, eu preciso saber de tudo, eu preciso saber o que eu tenho que falar, eu preciso saber como eu vou ter que me comportar. E talvez aqui ainda a gente está falando que é uma cortina, o perfeccionismo é uma cortina para um julgamento, é uma cortina para uma rejeição, para uma vergonha, é uma cortina para uma perda de credibilidade, sabe? De alto valor. E o perfeccionismo, ele começa a funcionar como um sistema de proteção, porque socialmente ele é aceito. Percebe isso? O problema é que quem precisa fazer tudo perfeitamente pode começar a evitar exatamente aquilo que permitiria o seu próprio desenvolvimento. E sabe o que vai ajudar alguém a se desenvolver e se tornar cada vez uma pessoa melhor? Eu até já disse para você. A prática. A prática, ela lapida o terapeuta. É no dia a dia que nós vamos percebendo e descobrindo onde podemos nos tornar uma pessoa melhor. E não é travando todo o sistema, ok? E uma pessoa que pensa assim, né? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Eu disparei aqui. Eu disparei aqui a falar. Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Hã? Tá fazendo sentido essa questão da insegurança, dessa questão aí do perfeccionismo e muita gente se esconder atrás do perfeccionismo porque isso é aceito e na verdade você não está conseguindo nem sair do lugar, não está conseguindo ir para a prática. Tá fazendo sentido? Tá? É? Ok. Ok. Ok, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com a desprogramação, tá bom, gente? Eu falei que eu ia mexer aí todo esse negócio que está parado dentro de você, tá bem? Então, eu quero trazer para você que existe um paradoxo na insegurança profissional. Então, o inseguro pensa assim: quando eu tiver confiança, vou começar a atender. Mas o que acontece grande parte da confiança profissional ela só surge através da experiência de atender. Eu vou fazendo, eu vou realizando, e isso vai criando músculo da confiança. Então, se uma pessoa tem que espera, né, possuir antes aquilo que provavelmente só será construído durante o processo, é igual alguém falar assim: quando eu aprender completamente a nadar, eu entro na piscina. Existe uma parte que você aprende estudando, e existe outra que só se aprende quando a gente realiza, quando a gente faz. Isso não significa atender de forma irresponsável ou ultrapassar os seus limites de competência. Significa, reconhecer que formação, supervisão prática e experiência precisam caminhar, de mãos dadas, precisam caminhar juntas. A prática é absolutamente importante, ok? Eu quero falar com você aqui que uma das maiores fontes de insegurança de um terapeuta, né, seja se o cliente não obtiver o resultado esperado. Essa pergunta pode produzir uma carga, um peso muito grande nas costas do terapeuta, porque alguns começam a assumir responsabilidade absoluta pelo processo de uma outra pessoa. Se o cliente melhora, fiz um bom trabalho. Se ele não melhora, eu fracassei. Não, eu devo trocar de profissão, eu preciso estudar mais e assim por diante. Mas um processo terapêutico, né, um processo de acompanhamento com um cliente, tem muitas variáveis, né? Tem o terapeuta, sim, tem você, existe o método que você está usando, tem o cliente,
né? Existe o quanto o cliente está receptivo ao método que você está aplicando, existe o contexto que você está e o cliente está, existe o tempo de dedicação lá do cliente para poder seguir com as dicas, com as orientações que você pensar. Existem sim limites aonde aquele cliente vai conseguir chegar. E existem fatores também que podem estar além daquilo que está sendo trabalhado naquela sessão. Responsabilidade profissional é claro que é indispensável. Onipotência profissional é outra coisa, tá? Eu ser responsável por aquilo que eu estou falando, fazendo ali com o meu cliente, isso é absolutamente importante, mas para eu me sentir bem, para eu me sentir melhor, para eu me sentir todo poderoso, que é a tal da onipotência, é uma outra coisa. Você precisa fazer sempre o melhor trabalho que você puder fazer dentro daquilo que compete a você. Agora veja, acreditar que precisa controlar completamente o resultado do outro pode transformar cada atendimento em um suplício, sabe? Pode transformar cada atendimento em uma prova para o seu próprio valor. Então, crescer profissionalmente em cima disso é cansativo, né? Você sempre vai achar que não tem potencial, ok? Então, guarda essas informações que eu trouxe aqui para você. E agora, caminhando já, né, para o nosso fechamento aqui dessa provocação que eu estou trazendo para você, talvez a pergunta que você possa se fazer agora é: por que eu sou inseguro como um terapeuta, como uma terapeuta? Talvez a gente precise ir um pouquinho mais fundo, né? O que você acredita que aconteceria se alguém percebesse que você não sabe tudo? O que aconteceria com você? O que aconteceria se você errasse? O que aconteceria se precisasse pedir ajuda? O que aconteceria se alguém não gostasse do seu atendimento? O que aconteceria se você precisasse estudar aquele caso? O que aconteceria se um cliente não tivesse ou não tenha o resultado esperado? O que aconteceria se outro terapeuta fosse melhor que você? É aqui que começamos a encontrar as programações, porque muitas vezes a insegurança profissional é apenas a superfície. Por debaixo dessa insegurança profissional podem residir ali, ó, medo de rejeição, medo de julgamento, vergonha, necessidade de aprovação, perfeccionismo, comparação, um sentimento de inferioridade, um medo do fracasso, um medo de errar, um medo de exposição, necessidade de controlar a situação, as coisas, uma dificuldade de reconhecer o próprio valor. O terapeuta, ele também precisa ser olhado, tá? O terapeuta aprende a olhar profundamente para o outro, mas nem sempre aprende a olhar com a mesma profundidade para aquilo que acontece dentro dele enquanto ele atende. E talvez alguma das maiores limitações profissionais não esteja na técnica, estejam nas programações de quem utiliza a técnica. Você pode possuir uma ferramenta extraordinária, mas se estiver atravessando pelo medo de errar, poderá o quê? Pisar no freio, puxar o freio de mão. Se estiver atravessando, se tiver, né, na verdade, atravessado pelo medo de perder o cliente, poderá evitar o que? Estar de frente com ele. Se estiver atravessado pela necessidade de provar competência, poderá tentar encontrar respostas rápido demais, sabe? Sem amadurecimento. Se estiver atravessado pela comparação, poderá abandonar a sua própria identidade, o seu próprio estilo. E é por isso que desenvolver o terapeuta não significa apenas adicionar conhecimento.
também significa retirar aquilo que impede esse conhecimento de ser utilizado com presença, segurança e com clareza. Então, com todo esse conhecimento, né, com toda essa fala aqui, eu quero te propor uma mudança, né, uma mudança da forma como você tem se perguntado para movimentar internamente você. O que ainda falta eu aprender para me sentir seguro? Você podia perguntar assim, ó: o que precisa deixar de comandar você para que você consiga utilizar aquilo que já aprendeu? Percebe que tem uma diferença aqui, né? O que ainda falta eu aprender para me sentir seguro é bem diferente de o que eu preciso deixar que está me comandando, que eu consiga colocar em prática aquilo que eu já estudei, aquilo que eu já estou capacitado para fazer. Talvez exista aqui um conhecimento que ainda precisa ser adquirido. É verdade, a gente está o tempo todo aprendendo, né? E a gente tem que ir atrás disso. Mas talvez também existam medos aí, crenças e programações antigas que estão ocupando o lugar da sua confiança profissional. E é justamente aí que essas programações mentais, elas estão orquestrando a vida do cliente, dizendo para ele que ele só precisa estudar mais, 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 e ele nunca coloca isso na prática. E quando a gente percebe que se houve uma programação, a gente pode desprogramar. E é aí que entra a desprogramação neurobiológica. Não é para criar uma confiança fake, sabe? Uma confiança superficial, artificial. Não é para fazer alguém acreditar que sabe aquilo que não sabe, né? Não é colocar a pessoa nesse lugar, mas para poder trabalhar as programações que podem distorcer a percepção que a pessoa possui sobre a sua própria capacidade. Então, note, nós aprendemos o tempo todo, né? O Douglas e eu, a gente também é aluno, a gente vai aprender as coisas, a gente tem o nosso clube do livro, da onde a gente vem aprendendo muita coisa também para poder trazer aqui para vocês. Então, aprender faz muito bem, mas veja, a gente está fazendo ao mesmo tempo, né? Então, eu vou terminar aqui com vocês, né, para que a gente possa entrar nos comandos dos programadores e talvez você esteja esperando, né, se tornar outra pessoa para finalmente ocupar o seu lugar como terapeuta, né? Um terapeuta mais preparado, mais experiente, confiante, mais reconhecido, perfeito, né? Só que talvez o próximo nível da sua atuação profissional não dependa apenas de acrescentar alguma coisa a mais. Talvez você esteja num ponto profissional que dependa de desprogramar aquilo que ainda faz você diminuir quem você já se tornou. Competência precisa ser construída sim. Conhecimento precisa ser atualizado. Ética precisa ser sempre, sempre cultivada, preservada. Supervisão e estudo continuam sempre sendo importantes, né? Mas nenhuma quantidade de conhecimento consegue sozinha resolver uma programação interna que continua martelando na sua cabeça. Você não é bom o suficiente. E é exatamente por isso que hoje nós vamos trabalhar a insegurança do terapeuta. Nós vamos trabalhar com comandos desprogramadores, ok? Tudo bem? Bom, gente, olha, nós vamos entrar então agora em 30 comandos desprogramadores e na sequência, para quem é do nosso Clube dos Desprogramados, nós vamos seguir para mais 30 comandos e mais 30 comandos, ok? Bom, podemos seguir? Podemos? 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 Então, vamos lá. Eu convido você a fechar os seus olhos e eu
Toco o alto da sua cabeça e o seu coração agora e eu ativo a desprogramação neurobiológica. Eu ativo a desprogramação neurobiológica. Respira. E se você quiser tocar o seu alto da cabeça e o seu coração, por favor, faça isso. E agora eu faço das suas mãos as minhas, ativando a desprogramação neurobiológica. Respira. E nesses comandos desprogramadores, nós vamos trabalhar as raízes da insegurança de um terapeuta. Se fizer sentido a você, por favor, repita: sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações que fazem você duvidar constantemente da sua capacidade como terapeuta? Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações relacionadas à sensação de ainda não estar preparado para atender? Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações que fazem você acreditar que precisa saber tudo antes de começar a atuar? Sim, desprograma e atualiza. Você desprograma e atualiza todas as programações relacionadas ao medo de não possuir conhecimento suficiente para poder ajudar os seus clientes? Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações relacionadas às experiências em que fizeram você acreditar que não era capaz? Sim, desprograma e atualiza. Você desprograma e atualiza todas as programações relacionadas às críticas que fizeram você duvidar da própria inteligência e competência? Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações relacionadas às comparações que fizeram você se sentir inferior a outras pessoas? Sim, desprograma e atualiza. Você desprograma e atualiza todas as programações relacionadas ao medo de ser considerado menos competente que outros terapeutas? Sim, desprograme e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações que fazem você comparar constantemente sua trajetória profissional com a trajetória de outras pessoas? Sim, desprograma e atualiza. Você desprograma e atualiza todas as programações que fazem você diminuir suas capacidades quando encontra terapeutas mais experientes? Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações relacionadas à necessidade de acumular conhecimento para finalmente se sentir suficiente? Sim, desprograma e atualiza. Você desprograma e atualiza todas as programações que fazem você utilizar novos cursos e formações como forma de adiar sua atuação profissional? Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações relacionadas ao medo de assumir verdadeiramente a identidade de terapeuta? Sim, desprograma e atualiza. Você desprograma e atualiza todas as programações que impedem você de reconhecer o conhecimento e a experiência que já desenvolveu? Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações relacionadas à dificuldade de reconhecer suas próprias capacidades profissionais? Sim, desprograma e atualiza. Você desprograma e atualiza todas as programações que fazem você desvalorizar aquilo que já sabe? Sim, desprograme e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações relacionadas à necessidade de possuir certeza absoluta antes de tomar decisões durante um atendimento? Sim, desprograma e atualiza. Você desprograma e atualiza todas as programações que fazem você interpretar dúvidas naturais do processo terapêutico como sinais de incompetência? Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações relacionadas ao medo de encontrar situações para as quais ainda não possuem respostas? Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações que te fazem acreditar que um bom terapeuta deveria saber exatamente o que fazer em todas as situações? Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações relacionadas à cobrança excessiva sobre o seu desempenho profissional?
Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações relacionadas ao perfeccionismo que ainda podem impedir você de agir com naturalidade. Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações que fazem você acreditar que qualquer erro pode destruir sua credibilidade profissional. Sim, desprograma e atualiza. Você desprograma e atualiza todas as programações relacionadas ao medo de demonstrar dúvidas ou limitações diante de outras pessoas. Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações que fazem você acreditar que precisa parecer completamente seguro para ser respeitado como um terapeuta. Sim, desprograma e atualiza. Você desprograma e atualiza todas as programações relacionadas às experiências de desvalorização que ainda influenciam sua identidade profissional? Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações que fazem antigas inseguranças pessoais se manifestarem durante os seus atendimentos. Sim, desprograma e atualiza. Você desprograma e atualiza todas as programações relacionadas às memórias emocionais que sustentam a sensação de incapacidade profissional. Sim, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todas as programações relacionadas às raízes inconscientes que fazem você questionar seu valor como terapeuta. Sim, desprograma e atualiza. Você desprograma e atualiza todas as programações inconscientes que sustentam a insegurança em relação à sua capacidade de atuar como terapeuta. Sim, desprograma e atualiza. Eu convido você a respirar profundamente e apenas observe você. Observe como você está. Isso é um treino. Observar-se. Estando pronta, pronto, seja gentil com você e abra os seus olhos. Então, aqui finalizamos mais uma quinta desprogramadora, com 30 comandos desprogramadores e mais consciência a respeito do tema, né, trabalhar a insegurança de um terapeuta. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que façam uso de acordo com aquilo que fizer sentido a você. E lembre-se, toda quinta-feira, às 9h15 da manhã, nós estamos aqui para trabalhar uma temática diferente. Ok? Então, nesse momento, eu convido a todos que já são do Clube dos Desprogramados, que vão até o produto no Hotmart, pegue o link para participar comigo agora de mais 60 comandos desprogramadores. E caso você ainda não faça parte do nosso Clube dos Desprogramados, por favor, chama o nosso time e fala: olha, eu quero ir para o Clube dos Desprogramados para poder aproveitar mais ainda as quintas desprogramadoras. Vai ser incrível poder te receber, ok? Então, nesse exato momento, eu agradeço o seu ser espiritual, a sua presença e o seu tempo aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, gente. Tchau, tchau.